Hoje a conversa em 9 minutos é com o Tadeu Gery de Andrade, doutor em Ciências Fisiológicas. Tadeu, o que é, de que campo se ocupa as ciências fisiológicas? Então, Eustáquio, as ciências fisiológicas, ela se ocupa, né, com o estudo do funcionamento do organismo como um todo, para você entender melhor essa dinâmica do funcionamento e até mesmo para poder entender um pouco mais os mecanismos das doenças, aquilo que leva o organismo para outro estado, que é o estado patológico, né? Então, é um campo vasto, né, da ciência, e normalmente a gente estuda esse campo baseado em áreas de concentração. Então, é mais ou menos dividido por órgãos e sistemas do nosso organismo. Tá, mas nesse caso, um especialista em fisiologia, como é que fica a relação dele com o especialista da área? Então, um médico, por exemplo, cardiologista, é um profissional que fez uma residência, uma especialização em cardiologia e vai, então, diagnosticar e prescrever, diagnosticar doenças e prescrever medicamentos no sistema cardiovascular. Um mestre ou doutor em fisiologia com área de concentração cardiovascular, ele vai se preocupar em estudar os mecanismos dessas doenças e não necessariamente ele está sendo formado para fazer diagnóstico ou fazer prescrição de medicamentos. Como é que a doença funciona? Como é que ela prospera? Exatamente. Como é que ela desenvolve? Como é que ela nasce? Quais são os mecanismos e a importância disso, porque uma vez que você identifica melhor os mecanismos de uma doença, você pode, por exemplo, desenvolver um novo fármaco para atuar nesse novo mecanismo que você descobriu. Então, você pode, com o tempo, né, essas pesquisas podem levar ao desenvolvimento de novas estratégias de diagnóstico ou de tratamento. Agora, no campo do objeto dos seus estudos, qual é o tipo de patologia mais recorrente, mais frequente? As doenças cardiovasculares como um todo, elas são as doenças que mais matam, né, no Brasil e no mundo. Tirando acidente, é aquilo que é a causa de morte principal. E aí nós temos a hipertensão como a grande vilã, e em consequência da hipertensão, na maioria das vezes, nós temos também o acidente vascular encefálico, né, o AVC, e também as doenças do coração, né, as doenças isquêmicas do coração. O que mais mata? É o que mais Eu mata. li informação sobre uma pesquisa que dizia que as doenças que mais matam no mundo são decorrentes de, primeiro, as resultantes do tabagismo, a segunda, as cardiovasculares, e a terceira, do tabagismo passivo. Nesse caso, não está batendo muito não, né? Veja bem, o tabagismo em si não é considerado uma doença. Então, agora, em decorrência do tabagismo, você tem vários problemas, inclusive doenças cardiovasculares. Então, também o tabagismo tabagismo é um fator de risco para as doenças cardiovasculares. Só que não só isso, né? Câncer, entre outros. O que é surpreendente é a alta incidência atribuída a tabagismo passivo. Ou seja, com certeza. Aquela que você pega carona você sem querer. Tem estudos que mostram, por exemplo, lares, né? Com crianças, em que você tem pai ou mãe fumante, a incidência de doença respiratória é muito maior do que quando não tem. Né? Bom, você desenvolveu uma pesquisa a respeito de uso de anabolizantes, né? No campo exatamente desse estudo de ciências fisiológicas. Qual é a constatação da pesquisa que vocês fizeram a respeito disso? Então, a ideia, né, da nossa pesquisa é porque o uso abusivo de anabolizante é considerado hoje um agravo à saúde, com repercussão em saúde coletiva. Alguns estudos que levaram em consideração, né, o levantamento de uso de drogas em adolescentes, por exemplo, mas com foco em medicamentos psicotrópicos. A frequência em que o anabolizante apareceu foi tão grande que isso teve que aparecer como resultado da pesquisa. Então, numa situação em que se reporta, né, o uso de forma tão espontânea, você teve 1% de incidência de uso em adolescentes de idade escolar. Então, quer dizer, se você transpuser isso para uma academia, um ambiente onde o uso é mais comum, talvez a incidência seja muito maior. E sim, é claro na literatura que você tem uma repercussão negativa a médio e longo prazo para a saúde do indivíduo, em vários sistemas do organismo, e um dos principais é o sistema cardiovascular. Então, se usa muito esse tipo de medicamento, na realidade, nesse caso, usando como droga de abuso, porém sem preocupação com as repercussões negativas para a saúde, né? Agora, então, isso está realmente mais localizado em uma determinada faixa etária, né? A estimativa em alguns países é que o uso geral é em torno de 1 a 2% da população.
mas normalmente está mais centrado na população jovem, né? Ou adolescente ou adulto jovem. Normalmente, né? E a associação com as academias aí é automática, né? Na realidade, o uso dessas substâncias de forma abusiva começou com atletas querendo melhorar o desempenho físico, né? Tanto que são substâncias que são pegas em doping, né, pelo Comitê Olímpico. Mas hoje já é uso difundido para atletas recreacionais, para pessoas que nem são atletas, mas que frequentam a academia e querem melhorar o desempenho, né, físico, a aparência do corpo, né? Então, realmente, o abuso se estendeu demais para fora do ambiente do esporte, né? Em 9 minutos, nós estamos conversando com o doutor em Ciências Fisiológicas, Tadeu Ugeri de Andrade. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o doutor em Ciências Fisiológicas, Tadeu Ugeri de Andrade. Tadeu, mulher está nesse time aí dos usuários, digamos assim, regulares dos anabolizantes. Dos anabolizantes? Sim, quando a gente fala que a incidência, né, nos adultos jovens ou adolescentes é tanto homem quanto em mulheres, né? E aí na mulher você tem um risco adicional, é como se está usando, né, hormônio masculino ou derivados de hormônio masculino, ainda tem a consequência de promover o que a gente chama de virilização da mulher, ou seja, masculinização. Então ela pode desenvolver uma voz mais rouca, né, ter alterações, né, na função sexual também, mas está no grupo, né? Envolve uma variação hormonal, então? Sim. Mas o anabolizante em si, ele não tem a testosterona, não, né? Então, o que a gente chama de esteroides anabólicos androgênicos são derivados sintéticos da testosterona, cujo objetivo é aumentar o efeito dele anabolizante, que é o de ganho de massa muscular, e diminuir o efeito sobre o sistema sexual, vamos dizer assim. Mas você não consegue anular, né? Então, com o uso abusivo e crônico, acaba tá aparecendo também esse tipo de efeito. Um processo de acúmulo, né? De acúmulo no organismo. Um efeito residual. Então, de uma certa maneira, interfere. Interfere. Tanto no e homem por isso esse efeito na mulher. De virilização. E no homem, o uso abusivo pode acontecer o contrário. Uma parte do hormônio masculino no nosso organismo, mesmo no homem, é convertida em hormônio feminino, que tem função fisiológica, né? Mas em exagero isso pode diminuir características sexuais masculinas, né? No abuso dessa substância. Nessas pesquisas que vocês fizeram basicamente em academias, né? A gente fez uma pesquisa em 2006, um levantamento, né, do uso disso em academias. Então a gente teve uma média entre 80% e 90% das pessoas entrevistadas fazendo uso, sem preocupação com os problemas de saúde, ou seja, alguns deles sabem que dá problema de saúde, mas usam mesmo assim, né? E reportaram o aparecimento, o que mais incomodava eles, né? Os efeitos colaterais. Agressividade, perda de cabelo, o que não quer dizer que não exista problemas piores. Por exemplo, anabolizante em uso excessivo pode aumentar a pressão, só que hipertensão é uma doença que não tem sinal. Só vai incomodar na hora que tiver uma arritmia, uma morte súbita, um infarto, né? Então, o que mais incomoda essas pessoas são sintomas menores, o que não quer dizer que tem... Perda de cabelo, irritabilidade, acne. Acne, Quer dizer, se um jovem aparecer com essas coisas, frequentando... Isso é um alerta, né? Frequentando a academia, o pai já pode ficar ligado. Está chegando o verão, as pessoas começam a se preocupar mais com o corpo. Às vezes tem um adolescente, né, que frequenta a academia e o pai não sabe que está usando, mas começou a dar muita acne, ficou muito irritadiço. Pode ser um sinal, né, que está usando. Agora, veja bem, com qual finalidade foi criado o anabolizante? Então, essas substâncias elas foram criadas para fins terapêuticos. Então, existe finalidade terapêutica para isso. Quais as aplicações terapêuticas? Situações em que a pessoa tenha um estado catabólico, ou seja, perda de massa muscular, uma desnutrição muito acentuada. Situações, isso acontece, por exemplo, em portadores de HIV, que a doença já está que está progredindo, homens que têm disfunção do testículo ou por algum motivo, um câncer, teve que retirar o testículo, então eles têm o que a gente chama de hipogonadismo. Então você tem que repor essa substância no organismo. Isso pode ser feito com a testosterona em si ou com esses derivados sintéticos.
A reposição de testosterona sempre parece um procedimento mais adequado, né? Se você repõe com testosterona em si, você está dando exatamente o hormônio que existia, né, no organismo. Então isso evidencia que todo esse uso decorre de uma prática irregular, com que certeza. é exatamente a aquisição do produto sem receita. Para adquirir um anabolizante, né, nas formas normais, ela tem que ter uma prescrição, e não só isso. É um tipo de medicamento em que a farmácia é obrigada a reter a receita, né? Então, através de meios legais, você não obtém isso sem prescrição médica. Agora, a partir dessa pesquisa, dessa constatação, o que fazer? Como instrumentalizar essa pesquisa para algum tipo de ação? Então, Tadeu? a nossa pesquisa ela é bem assim, mecanística, né? Quais são os mecanismos envolvidos nesses problemas que acontecem? Então, toda essa informação ela é compilada, mais aquilo que existe na literatura, e a gente está retornando com essas informações através de projetos educativos por meio de extensão nas academias, principalmente de Vila Velha, mas a gente vai estender para a Grande Vitória. Tentar fazer conscientização das pessoas que esse uso... Então, a gente está mostrando com dados palpáveis, né, quer dizer que, na verdade, o que se pede aí é proscrição mesmo, né? É eliminação, não é dosagem. Não existe indicação para fins estéticos do uso dessas substâncias. Tá bom, eu agradeço muito, Tadeu, a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. Em 9 minutos a gente contou com a presença do doutor em Ciências Fisiológicas, Tadeu Ugeri de Andrade. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprendendo a